Aqui, a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é sexta-feira, 6 de agosto de 2021. O Jornal da CUT está no ar e hoje traz os seguintes assuntos. De onde vêm os aumentos dos preços dos combustíveis? Projeto de emprego precário do governo pode tirar jovens da escola. Solidariedade em tempo de pandemia. Campanha de bancários visa arrecadar doações para quem precisa. E ainda, mobilização do dia 18 de agosto. CUT e centrais sindicais convocam suas bases para mais um Dia Nacional de Mobilização. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br. Os altos preços praticados nos postos de combustíveis são exatamente o oposto do que Jair Bolsonaro prometeu aos brasileiros, e especialmente aos caminhoneiros, uma de suas bases de apoio. Ao trocar Roberto Castelo Branco pelo general Joaquim Silva e Luna no comando da Petrobras, Bolsonaro tinha dito que não tolerava mais reajustes quinzenais praticados à época, mas a troca não trouxe nenhum efeito prático, apenas revelou mais uma vez que Bolsonaro promete e não cumpre. A gente vê, os aumentos nas bombas são constantes. Em muitos lugares do Brasil, inclusive, o litro da gasolina passa dos R$ 6,20. Bolsonaro e os executivos da Petrobras costumam culpar o alto valor do dólar em relação ao real pela alta no preço dos combustíveis, mas essa tese é desmentida pelo coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, o David Bacelar. A política de preços internacionais, a PPI, praticada pela Petrobras, é de fato a principal responsável por esses aumentos excessivos. O preço dos combustíveis no Brasil derivam da soma do valor do barril do petróleo, do dólar, dos custos de importação de derivados e as tarifas de importação, mesmo daquilo que não foi importado, é isso mesmo. O David Bacelar afirma também, ele refuta, na verdade, a desculpa que Bolsonaro costuma dar ao acusar governadores pelo preço alto do combustível em virtude da cobrança do ICMS, que é um tributo estadual e incide sobre o valor do petróleo, dos derivados de petróleo, da gasolina, do diesel. O coordenador da FUP explica que desde 2016, quando no governo Michel Temer, a política de preços da Petrobras foi mudada para essa de paridade internacional, isso só beneficiou as importadoras, tanto que subiu de 50 para 200 o número dessas empresas atuando na importação de derivados de petróleo no Brasil. O David diz ainda que o Brasil é produtor, não tem necessidade de importar derivados de petróleo, mas com a subutilização proposital das refinarias do país, que estão produzindo cerca de 70% da sua capacidade, o país importa derivados, como o diesel, que vem dos Estados Unidos. Então, o governo beneficia as importadoras por causa da PPI, diz o David Bacelar. E o resultado prático disso que a gente vê é aumentos excessivos nas bombas, a gente pagando um preço muito caro pelo combustível que o Brasil mesmo produz. Direitos. O jabuti, incluído na medida provisória 1045, representa um novo ataque, uma nova mini-reforma trabalhista. Jabuti, para quem não sabe, são aquelas propostas paralelas que parlamentares costumam enfiar em PECs e em medidas provisórias. Essa MP, a 1045, era para ser sobre redução de jornadas e salários e a suspensão temporária de contratos de trabalho quando houvesse calamidade pública, como o caso que a gente está vivendo agora da pandemia do coronavírus. Mas agora ela traz, como jabuti, a volta, na verdade, da ideia da carteira verde e amarela, só que com outro nome, Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego. Essa proposta, esse jabuti, abre a porteira para que patrões demitam trabalhadores com mais tempo de casa e, consequentemente, com salários mais altos, para substituir por jovens de 18 a 29 anos, sem direitos ou com direitos reduzidos e com salários menores. A pegadinha, como sempre, é da retirada de direitos desses trabalhadores para que empresas possam exercer livremente a exploração da mão de obra, principalmente em um momento de crise em que as pessoas estão desesperadas, precisando de emprego para sobreviver, para poder comer. A fome já atinge 55,2% da população brasileira, mais de 25 milhões de brasileiros estão passando fome. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, sobre essa medida, diz que ela pode aumentar a evasão escolar, inclusive, porque não estabelece ligações com instituições de ensino, além de não atender às necessidades das empresas. A CUT e as demais centrais sindicais já conversaram com o relator da MP sobre a preocupação
com as emendas que não resolvem o problema da geração de emprego no país e ainda prejudicam a educação formal, especialmente dos mais jovens. Sérgio Nobre diz que os jovens têm que estudar, Tem que estudar para se desenvolver profissionalmente, para estabelecer uma carreira, estruturar a vida com um emprego de qualidade, para que possa sustentar, para que possa formar e sustentar, na verdade, uma família. Ele diz ainda que o emprego precário, como esse da carteira verde e amarela, como proposto nesse jabuti da medida provisória 1045, esse emprego precário não resolve o problema do desemprego no Brasil. E um exemplo disso, claro, muito claro, é a reforma trabalhista, que retirou direitos, precarizou as relações de trabalho e prometeu 6 milhões de empregos novos. Não cumpriu, tanto que a gente chega a quase 15 milhões de desempregados hoje. Sérgio diz que é preciso emprego decente na indústria, no comércio, nos serviços, com carteira assinada, para o país voltar a crescer. Só vai crescer o Brasil de novo com investimento, com valorização dos salários, só que o governo, em vez de corrigir a rota, continua precarizando o trabalho. Giro Sindical. E agora a gente fala sobre Sindicato Solidário, campanha da Contraficute, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, que foi lançada lá em março de 2020, visa arrecadar donativos e mantimentos para ajudar as pessoas mais pobres, aquelas mais vitimadas pela pandemia. O site para quem quer ajudar é sindicatosolidario.com. Basta acessar e você pode com certeza ajudar. Quem vai falar sobre isso é a Juvândia Moreira, presidenta da Contraficute. Aumenta a miséria em nosso país, agravada pela pandemia e pela gestão econômica do governo Bolsonaro. São 20 milhões de brasileiros passando fome e 116 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. Nós, sindicatos e trabalhadores do sistema financeiro, estamos tentando fazer a nossa parte e viemos aqui pedir a sua ajuda, pedir o seu apoio. Nos grandes centros, a situação é deprimente. Nas capitais, Brasil afora, são pessoas vivendo nas ruas, são famílias, são crianças nessa situação. Você pode fazer a diferença, você pode ajudar. Nós te pedimos o seu apoio para fazermos uma grande corrente do bem, uma corrente de solidariedade. Entre no site Sindicato Solidário e apoie essa ideia. Veja como contribuir. Você vai fazer a diferença. Mobilização. A Direção Executiva Nacional da CUT convoca todas as CUTs estaduais, ramos e sindicatos filiados a mobilizar suas bases para o Dia Nacional de Luta e Paralisações no dia 18 de agosto. Essa jornada de luta está sendo convocada pelas centrais sindicais a partir da iniciativa de entidades sindicais dos servidores públicos municipais, estaduais e federais que organizaram a greve contra a PEC número 32 da reforma administrativa que já está pautada no Congresso Nacional. A CUT reforça que essa mobilização deve ser do conjunto da sociedade, dos trabalhadores, que são os diretamente atingidos pelo desmonte dos serviços públicos, esse desmonte que é pretendido pelo governo de Bolsonaro, e também contra os ataques aos direitos trabalhistas previstos na MP 1045, que a gente falou agora há pouco aqui no Jornal da CUT. A CUT reforça que o governo Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, tratam a classe trabalhadora dos setores público e privado, do campo e da cidade, como seus inimigos. Ao mesmo tempo, multiplicam benesses aos grandes empresários e se negam a taxar os mais ricos, enquanto o desemprego explode, a fome bate, os preços disparam. Um governo que é diretamente responsável por 560 mil mortes pela Covid-19, por sua negação em combater a pandemia, e ainda um governo que promove negociatas do Ministério da Saúde na compra de vacinas, como vem sendo apontado, como vem sendo revelado pela CPI da Covid-19 em curso no Senado. A CUT, ao lado das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, das demais centrais sindicais e entidades da sociedade civil, participa da campanha Fora Bolsonaro. Apoiou e convocou as 4 grandes jornadas de mobilização nacional, que levaram centenas de milhares de pessoas às ruas nos 4 cantos do país e, desde já, está engajada na próxima mobilização convocada também para o dia 7 de setembro. As pautas principais, então, são derrotar a reforma administrativa, a PEC número 32, não a 1045, a medida provisória 1045 que ataca todos os direitos trabalhistas, e não as privatizações em defesa do nosso patrimônio público. O Jornal da CUT fica por aqui. Mais notícias no cut.org.br. CUT Brasil nas redes sociais. Acesse, curta, compartilhe. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.